Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Dois fios, um de cobre com resistividade 1,7 vezes 10 na menos 8 ohm metro e outro de alumínio com resistividade 2,8 vezes 10 na menos 8 ohm metro possuem o mesmo comprimento e mesmo diâmetro, se forem percorridos pela mesma intensidade de corrente elétrica. Pode-se afirmar que... Pois bem, então vamos só ver aqui uma das informações que a gente consegue tirar. Pensando em dois fios de dimensões idênticas, né? Um de cobre e outro de alumínio, como diz a questão. Bem, os dois têm as mesmas dimensões, né? Vamos considerar aqui, embora o desenho não esteja ajudando muito. Vou tentar redesenhar um pouco de novo aqui. Aí, melhorou. Alumínio. A resistividade do cobre, Rho, é de 1,7 vezes 10 na menos 8 ohm metro. E a resistividade do alumínio é de 2,8 vezes 10 na menos 8 ohm metro. Tá? Pois bem, a resistência de um material é dado pela segunda lei de Ohm, né? Que essa resistência é igual ao Rho, coeficiente de resistividade, ou a resistividade, vezes o comprimento L, dividido pela secção transversal da reta, ou secção transversal reta, ou a área da bitola ali, A. O que acontece? Como o fator comprimento e área é o mesmo para os dois, aquele que tiver maior resistividade tem maior resistência. E bem, como o alumínio tem a maior resistividade, 2,8, do que o cobre, 1,7, então daqui concluímos que a resistência do alumínio é maior, só melhorar aqui esse R, que a resistência do cobre. E bem, seguindo esta ideia, né, outra coisa que a questão está informando é que nos dois fios está passando uma mesma corrente elétrica, que eu vou chamar de I. E bem, sabe-se o seguinte, que pela primeira lei de Ohm, que um potencial V é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Tá? Pois bem, como a corrente elétrica nos dois é a mesma, aquele que tiver maior resistência deverá ter maior potencial elétrico, né? Maior diferença de potencial, perdão. Pois bem, como o alumínio tem maior resistência, então a diferença de potencial do alumínio será maior que a diferença de potencial do cobre, que como para passar a mesma corrente elétrica que eu tenho mais resistência, preciso de uma diferença de potencial maior, é uma intensidade mais forte, certo? Então, vamos ver ali nas alternativas. Letra A. As resistências ômicas dos dois fios são iguais. Não, acabamos de ver que essas resistências são diferentes. A DDP é menor no fio de cobre. Bem, como a DDP do alumínio é maior, a do cobre acaba sendo menor. Ok. Letra C. O fio de cobre fica submetido a um campo elétrico maior que o fio de alumínio. Não. Como a diferença de potencial sobre o alumínio é maior, o campo elétrico sobre ele também vai ser maior. Lembrando que uma diferença de potencial V é nada mais que campo vezes a distância entre os dois pontos, né? Que eu estou medindo essa diferença de potencial, que no nosso caso seria o L, o comprimento desse fio. Como o comprimento é o mesmo, quem tiver maior campo elétrico é aquele que tem maior
diferença de potencial. Então a letra C também descartamos. Tá? Fio cobre fica submetido a um campo elétrico menor que o fio de alumínio. A perda de energia pelo efeito Joule é menor no fio de alumínio. No caso, potência, pessoal, é potência dissipada, que é a energia, perda de energia pelo efeito Joule, é a diferença de potencial vezes a corrente elétrica. Como a corrente elétrica é igual, quem tem maior diferença de potencial, maior energia dissipada. Logo, vai ser o alumínio que tem maior perda de energia pelo efeito Joule. Então, também descartamos a letra D, é maior no fio de alumínio. E, se os dois são submetidos à mesma tensão separadamente, a corrente elétrica será a mesma nos dois fios. Não, e daí o que vamos ter é um efeito contrário. Aqui, como a corrente era constante, o potencial acaba sendo diferente. Se eu ter um potencial diferente, as correntes serão um potencial igual, né, nos dois. Teremos uma corrente elétrica diferente em cada um deles. De forma que, pensando nessa relação novamente, V igual a RI. O fio que estiver maior resistência vai acabar tendo menos corrente. Como estão do mesmo lado da igualdade, essa proporção segue inversa daí, né? Então aquele que tiver maior resistência, menor corrente. Logo não serão iguais. O que ficamos mesmo com a letra B. Certo, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo. Certo? Eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima.